Salve galera, começando mais um episódio do Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje ela vai falar sobre o ministério infantil e o Deus que tem poder para fazer milagres. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí galera, começamos mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a nossa irmã Cris Alvarenga. E aí Cris, tudo bem? Tudo bem, Vini. Tudo bem com vocês, pessoal? E como é que foi o dia? Foi bem, graças a Deus. Vai falar que foi corrido. Não, todo mundo que vem aqui fala foi corrido. Foi não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Deixa eu falar um negócio pra você que chegou até aqui. Curte esse vídeo. Curte já desde o começo. Tava conversando com a Cris, ela falou, tem que colocar pra curtir no começo, porque depois esquece. Deixa o like já agora, no começo do vídeo. Agora, se abriu, já vai lá, dê o joinha. Comenta bastante, compartilha com os amigos, com a família. E eu também queria pedir uma coisa pra vocês. Segue a gente lá no Instagram, @incendiados_podcast. Nós acabamos de chegar a mil seguidores lá no Instagram. Então dê essa força pra gente, vai lá, siga. Você vai ver os cortes, nos acompanhar lá, os próximos episódios e tudo mais. Então bora lá. Cris, começa pra gente se apresentando. Quem é a Cris? Cristina Alvarenga. Conta pra gente. Então, meu nome é Cristina, né? Todo mundo me conhece mais por Cris. Sou pedagoga, sou casada, sou mãe de 3 filhos, filha do ABA, o mais importante de tudo, e líder do Ministério Infantil da nossa igreja. Oh, glória. E como que você sempre foi cristão ou se converteu no meio do caminho? Todo mundo se converteu no meio do caminho. No meio do caminho. Minha família todinha católica. Católica? Católica. Então na sua família não tinha referência cristã? Não, nenhuma referência não. E assim, paguei minha língua, né, como dizem, porque eu falava assim, Deus me livre de ser crente. Né, eu via o pessoal que evangelizava nas portas, né, falava Deus me livre de estar na porta dos outros incomodando, de estar saindo na rua para evangelizar, né, não entendia muito bem o processo e comecei a ter contato, né, com esse meio cristão quando comecei a trabalhar no posto de saúde, porque uma época eu não estava trabalhando dando aula, fui trabalhar no posto de saúde e onde eu conheci ali, né, minha futura pastora trabalhou comigo. O pastor Egídio, que muitos conhecem também, trabalhei ali com ele também. E foi ali que eu comecei a ouvir falar de Jesus. Tanto o pastor Egídio quanto a pastora Ieda já passaram aqui, tem episódio deles aí. Se você não conhece eles, vai lá no Incendiados Podcast no YouTube, você vai encontrar lá, pastor Egídio e pastor Ieda. Aí vocês vão conhecer os dois aí, grandes homem e mulher de Deus. Umas bênçãos. Então, vim aí, eu estava trabalhando num posto de saúde, comecei a passar um processo. Eu morava junto com o pai do meu primeiro filho, né? E o casamento não deu certo. Ele me abandonou e eu estava sofrendo muito, né? E os irmãos sempre falando para mim, né? De Jesus, né? Mas eu ainda resistente, com o coração bem duro ainda. E lá no posto de saúde a gente fazia também um acompanhamento com os idosos, né? Fazia caminhada, artesanato e fazíamos também passeios com eles. E um dia no Sesc Itaquera, a gente estava lá com nossos idosos e tinha uma auxiliar de enfermagem junto com a gente ali, né? E ela começou ali, a gente sentado no gramado, eu comecei a chorar muito, pensando na minha situação, né? Com filho pequeno e sem marido, né? Que ele tinha ido embora. E ela começou a falar de Jesus ali pra mim, né? E meu coração ali foi se amolecendo, Deus foi entrando no coração e eu aceitei Jesus ali, sentado ali naquele gramado do Sesc Itaquera. E ali começou minha jornada com Jesus. E já tem quanto tempo? Já vão fazer mais ou menos quase 20 anos. Quase 20 anos. Essa foi a sua história de conversão. E como é que foi para você entender realmente quem era Jesus ali? Naquele dia você conseguiu, o que você viu, o que você entendeu? Naquele momento que falou, realmente esse negócio faz sentido. Foi um processo, né? Ali, quando eu aceitei Jesus, queimou muito ali no meu coração para conhecer mais dele, saber quem era Jesus, né? Mas só do fato de eu ter erguido a minha mão e ter aceitado ele, sabe? Aquilo já foi um alívio para minha alma. Aquela dor que eu estava sentindo já começou a diminuir, né? E aí começou a caminhada, né? De procurar uma igreja, de estar indo congregar mesmo na igreja, né? E eu não sabia orar, não sabia nada, né? Não tinha nem Bíblia ainda, não tinha Bíblia, né?
E quando eu entrei na igreja pela primeira vez, a oração que eu fiz foi, né, para, se não fosse pro pai do meu filho ficar na minha vida, para Deus tirar ele da minha vida, né, tirar do meu coração. E eu comecei a descrever o futuro marido que eu queria. Eu queria um marido que fosse cristão, que não tivesse filhos, e que fosse apaixonado, né, pela família, caseiro, né. E não demorou muito tempo, né, eu fui apresentada ao meu marido hoje, né. Hoje, esse ano, nós completamos 18 anos de casado. Aí, ó. E foi dessa forma, né, Deus preparou, do jeito que eu orei, né, Deus me deu o marido do jeitinho que eu orei. E esse negócio aí de orar pra Deus e ser detalhista funciona, né? A Ana, minha esposa, ela tá até rindo aqui, que ela fez a mesma coisa, que ela tinha um caderninho dos sonhos, que acho que foi a nossa pastora, não foi, Ana? A pastora deu para jovens lá e colocar os sonhos, escreveu os sonhos, e ela escreveu como ela queria o marido dela. E foi lá escrevendo e colocando os detalhes lá, e por incrível que pareça, Deus cumpriu. E Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Deus, ele é um Deus detalhista. Sim. E quando a gente pede para Deus, é interessante a gente ser detalhista naquilo que a gente quer. Porque a gente pediu uma esposa cristã, uma esposa que é íntegra, é a vontade de Deus também. Então ele se agrada disso, bem legal. É verdade, Vini. E assim, Deus foi preparando tudo, porque a gente casou muito rápido, a gente nem noivou, namorou e já casou. Na época nós não tínhamos condição, né, de fazer festa, nada dessas coisas. E Deus preparou tudo. E eu falo que é Deus porque, assim, aos nossos olhos, a gente não podia. Na época ganhava pouco, né? E Deus preparou tudo de uma forma tão linda que nós casamos na igreja, tivemos festa, né? Casamos no civil também, tudo no mesmo dia. Vestido, né? Eu estava procurando um vestido simples para não ter gastos. Quando eu vi, eu já estava com o melhor vestido, mas tudo perfeito. Deus do brinco, ao detalhe de uma unha feita, uma maquiagem, tudo que você imaginar. Bolo, foi uma festa assim perfeita. Deus cuidou nos mínimos detalhes de tudo. Muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu sonhei. Deus gosta de casamento, né? Deus instituiu o casamento e quando ele vê a gente se alinhando para isso, ele coopera, ele supra a necessidade. Eu quando casei foi a mesma coisa. Quando resolvemos casar, a gente não ia fazer festa, não ia fazer nada. E em um mês a gente começou a preparar as coisas e começamos a vir, ganhar presente e tudo mais. E Deus foi dando. E também começou a suprir depois do casamento, casa e as demais coisas. É lindo ver a gente realmente seguir aquilo que Deus quer para nós, né? Quando Deus fala, unirá o homem a sua mulher, os dois serão um. Isso tá lá no começo, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus já descreve o projeto dele para a família. E a gente percebe que a família é o começo correto de tudo, né? Quando a família é destruída, as coisas começam a dar errado. E quando a família ela fica ali firme, as coisas começam a dar certo. E o nosso primeiro ministério é a família, né? E não é porque foi que Deus preparou tudo, que foi tudo mar de rosas, foi maravilha, não. A gente foi aprendendo um com o outro no dia a dia, né? Deus foi nos moldando, foi nos lapidando. E por isso que hoje chegamos a 18 anos de casado mesmo. A família é tão importante, se eu não me engano, acho que é Timóteo que fala, né? Que aquele que não governa, não cuida bem da sua família é pior do que um descrente e negou a fé. Então o negócio é sério, né? Verdade. E hoje eu posso dizer que eu tenho um esposo que é provedor do lar, que é cuidador, sabe? Zela pela família, cuida, amoroso. Graças a Deus. Graças a Deus. E como é que foi pra você o início da caminhada, assim, igual tudo novo, conhecendo ali a igreja, vendo como é que funciona, aprendendo da Bíblia? Como é que foi essa história de conhecer a Deus no começo, assim? Porque tudo é novo, Deus vai se apresentando pra gente. Como é que foi esse começo? Pra mim foi tudo novo, como eu disse, né, Vini? Eu fui a primeira na família, né? E graças a Deus não parou por mim. Tenho os primos hoje em dia que são evangélicos, né? Casaram com moças evangélicas, e tem sido uma bênção. E quando a gente é novo assim, você quer aprender de Jesus, né? Então fazendo apelo lá na frente, você tá levantando a mão, né? Chamam lá na frente para orar, você tá lá, você tá disposto a ajudar, tá disposto a fazer tudo, né? Mas infelizmente no meio do caminho a gente acaba dando uma esfriada, a gente acaba meio que se perdendo um pouco, né?
E é preciso estar resgatando isso. Eu acho que é importante falar para quem é novo convertido para não desanimar, né? Que vai ter lutas, não vai ser fácil, só que a gente quando está com Jesus, a gente aprende, né? Que Ele está com a gente a todo momento, né? Muitas vezes quando a gente fala assim, eu não dou conta, não tenho condição, Ele até nos carrega no colo. E hoje eu posso dizer para você, né? Que eu sou uma mulher, depois do processo todo que eu passei, que eu vou contar aqui para vocês, eu sou uma mulher reconstruída em Jesus. Tenho uma identidade afirmada de filha, né? Filha do Abba. Então, assim, eu só tenho muito que agradecer a Deus. Esse negócio, quando a pessoa conhece a Jesus, alguns se perdem porque entram com aquela cabeça de agora vai dar tudo certo e agora tá tudo beleza, e algumas igrejas alimentam isso, né? De ter aquela teologia de que o cristão não pode sofrer, que a pessoa não sofre depois que conhece Jesus, que é totalmente o contrário do que o próprio Jesus falou, né? Jesus falou, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer, mas a diferença é que vocês têm um Deus para vocês recorrerem, um Deus para vocês buscarem, para orarem. E a história da igreja é uma história de sofredores, né? O tempo inteiro a igreja sofreu por amor a Jesus. E com a gente não é diferente, mas o legal, o lindo dessa história é que a gente tem um Deus, né? E a gente sofrer, tem até um hino que a gente canta direto na igreja, né? Sofrer com Cristo é bem melhor do que errar, né? E realmente, é verdade, quando você vive isso na prática é muito melhor. E conheceu Jesus, começou a ler a Bíblia, mas quando você entrou hoje, esse ministério infantil, né? Você falou, você é pedagoga, trabalha com criança, já trabalhou com idoso e com criança. E com criança. Lá nas duas pontas. Começou a trabalhar com criança, hoje faz isso na igreja, mas não foi sempre assim, né? Foi a primeira coisa que você fez na igreja? Não foi sempre assim, não. Tem 7 anos que eu estou nesse ministério, né? E vim para esse ministério porque fui machucada em outros lugares, ferida, né? Então, assim, foi um processo de cura primeiro, né? E no ministério que eu faço parte hoje, eu já fui do grupo de dança, né? Do Giovanni Si. Foi uma honra fazer parte do grupo de dança. Sou do grupo Rosa de Saron também, do grupo das irmãs. E sempre estive disposta, sabe, Vini, a estar ajudando onde a igreja estivesse precisando ali no momento. Aí, quando eu cheguei na igreja, né, já tinha a Ana, né, a sua Ana, que ficava com as crianças, e tinha a Dani, que tinha o grupo do Abapai. Eles eram distintos, diferentes um do outro, né, geralmente as mesmas crianças, né, quase todas, que eram da Ana, que ficavam na salinha, né, no Ministério Infantil. Algumas eram do Abapai. O Abapai era um grupo, né, das crianças que faziam coreografia na igreja, que cantavam, né, e depois de um tempo foi associado. Né, a Dani foi fazer outros trabalhos, né? E virou uma coisa só. E virou uma coisa só, né? E aí eu comecei a estar ajudando a Ana, né? O Thiago e a Noemi. Aí nós trabalhávamos juntos. E a Michelle trabalhou com a gente uma época também. E ficou bem mais firmada ainda, né? Por incrível que pareça, na pandemia. Porque nós fazíamos live com as crianças, né? A gente montava material para as crianças. Eles recebiam o kit na casa deles, sabe, com atividade, com giz de cera, com massinha, gravávamos aula e uma vez por semana a gente dividia as crianças, né, e conforme a gente era em mais pessoas ali ajudando, nós estávamos ali com eles, cantando musiquinha, contando uma história, né, e depois desse tempo eu me afastei um pouco, né, e passei por um processo que eu sem me ausentar da igreja, e esse ano, quando eu voltei como líder do Ministério Infantil. Né? Deus me deu esse presente de realmente estar liderando sozinha no Ministério Infantil. A pandemia foi um milagre grande para a nossa igreja, né? Quando a gente está falando da mesma igreja, viu, gente? Nós dois fazemos parte da Nova Vidas para Cristo, pastor Silvio, e na pandemia a gente viu um milagre muito grande de crescimento da nossa igreja, a mensagem continuando a ser pregada. Quando a pandemia estourou, que foi aquele desespero total, nós começamos com as lives, com o culto online, e a Cris falou aqui no Ministério Infantil. E eu lembro que nós fomos na casa de alguns irmãos também, fomos lá fazer serenata, cantando na rua. Foi muito legal. Eu e a Ana, a gente era os mais doidos lá, que tava todo mundo não pode sair, nós lá no meio da rua e falando de Jesus.
E a nossa igreja, por incrível que pareça, cresceu, alcançou até o Nordeste do Brasil lá, pessoal ouvindo de Jesus. E a pandemia foi algo assim de muito aprendizado. Porque a gente conseguiu olhar e ver, realmente o amanhã não nos pertence de verdade, a gente não pode esperar. Porque foi algo assim, do nada, né? Do nada. Mas mesmo assim a gente conseguiu levar a mensagem, independente da circunstância. E em todas as áreas, né, da nossa igreja, foi muito bom. Foi mesmo, foi algo assim de Deus mesmo, né? Sobrenatural, porque aos olhos humanos a gente achava que não podia, que nada ia acontecer, e foi lindo demais. Foi muito lindo mesmo. E nesse processo, um pouquinho antes da pandemia, né, eu vivi um processo com a minha filha também, com a Lívia, que está com 14 anos agora. A gente descobriu que ela estava doente, né? E descobrimos uma hidrocefalia nela, né? E eu passei por um período bem complicado por ela. O que é hidrocefalia? Hidrocefalia é água no cérebro, né? E geralmente bebês já nascem assim. Ou pode ser até que um adulto venha a ter de trauma na cabeça. Quando bate. Uma batida, uma queda, alguma coisa assim. E no caso da Lívia, eu já tinha percebido que ela tinha alguma dificuldade, né? Primeiro porque ela demorou um pouquinho mais para andar. Mas tirando isso, de início, era um bebê normal, né? Se desenvolveu super bem. E teve um atraso na fala, ela demorou também para falar. Conforme ela foi crescendo, eu percebi que ela era muito quietinha, né? Ela tinha dificuldade, a gente chamava ela tinha dificuldade para poder às vezes ouvir, demorava para olhar em direção onde a gente estava chamando. E eu tentando buscar, né, ajuda para saber se tinha alguma coisa. E a gente só veio descobrir realmente que ela tinha alguma coisa com 9 anos de idade, que aí ela começou a ter mais dores de cabeça, ela teve convulsão, começou a andar de uma forma meio diferente, né, com um pouco de desequilíbrio. E quando a gente foi fazendo os exames, quando a gente conseguiu um médico que desse crédito, porque até então falaram que ela não tinha nada, acharam que eu estava até inventando doença para ela, né? Então foi uma época bem complicada. Então a gente fez o exame, fez a tomografia, depois fez uma ressonância e foi detectado que ela estava com essa água. E não tinha explicação, porque ela não tinha caído, não tinha batido a cabeça, nada, né? E aí o médico falou que ela precisava fazer uma cirurgia porque estava com muita água comprimindo o cérebro dela, né? E nesse meio tempo foram várias tomografias que foi preciso dela fazer, porque a gente conseguiu passar com ela no neuro, mas não neurocirurgião pediátrico, que era o que ela precisava. Geralmente a gente consegue achar com facilidade, neuro para adulto, para criança é muito difícil. E ela fez uma tomografia que deu que ela estava com tumor também. Nossa, a gente ficou desesperado, né? E ela foi encaminhada para o GRAAC, né? O GRAAC é um centro que trata de crianças com câncer. E quando nós passamos ali com ela, a especialista ali da área de neuro, quando examinou ela, pediu para confirmar a ressonância, falou que ia fazer a cirurgia dela, né? Ia fazer um desvio da água, não ia precisar colocar a válvula, ia ter que retirar o tumor que ela tinha. Vini, quando foi fazer essa tomografia para poder confirmar como é que ia ser a cirurgia e tudo, não tinha mais tumor. Então, assim, Deus já operou um verdadeiro milagre. A gente estava com a igreja toda, né, orando por ela, orando pela família, né, orando por nós. E aí ela foi fazer essa cirurgia no Hospital São Paulo de desvio, né, desvio da água. A água do cérebro tem que interligar com o da coluna. E a cirurgia correu tudo bem. Só que ela teve um processo no pós-cirúrgico. Conforme ela foi acordando na anestesia, ela já não acordou muito bem. Parecia que ela estava vendo assim, vultos, vendo coisas. Ela acordou aterrorizada, com medo, gritando, passando muito mal. E aí levaram ela para a UTI e na UTI ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias e precisou ser entubada. E eu tava lá na época sozinha, eu e Deus, sabe? Eu tive que tomar atitude, tive que assinar e passei com ela 7 dias ali na UTI daquele hospital. E não foi fácil. Também ela não podia receber visita porque estava na UTI, né? Mas eu sabia que a igreja toda estava orando pela gente. E hoje eu entendo que Deus estava preparando, né? Eu precisei passar esse processo com ela para o que eu viria a passar mais lá na frente comigo. Porque vocês ainda que não são pais, não são mães, vocês vão entender quando vocês forem.
a gente acha que a gente é forte, tudo, mas se acontece algo com a gente fica meio assim. Quando é com filho. Mas quando é com filho, você tem uma força enorme. Você é capaz de lutar contra o mundo, sabe? Mesmo assim, onde você vê que quando suas forças estão acabando, sabe? Você coloca Deus ali na frente e Ele vai tomando conta de tudo. E foi Deus ali nos sustentando a todo momento. E quando ela acordou, graças a Deus, ela acordou sem sequela nenhuma. E os médicos, assim, achavam que ela não ia sobreviver, porque na UTI só pode ficar uma pessoa, né? E eles deixaram ficar duas. O tempo todo com ela, tava eu e minha tia revezando ali, tomando conta dela, sabe? E quando eles desentubaram que ela acordou bem e pedindo suco de laranja e pão de queijo. Ó, como o trabalhar de Deus é lindo, né? E quando a gente foi para casa, né, a gente foi com aquele todo cuidado, né? De não bater a cabeça, de não ter sequelas. E Deus é tão maravilhoso, sabe, Vini, que Ele preparou a equipe de enfermagem, preparou os médicos. Porque eu estava preparando ela, porque uma cirurgia na cabeça a gente sabe que eles vão raspar a cabeça, né? É delicado e vai ter que raspar toda a cabeça. Eu estava disposta a raspar a cabeça também com ela. E eles foram tão assim, humanos, tão delicados com ela, que eles fizeram de um jeito, que eles só rasparam a cabeça dela, fizeram só no local e ainda deixaram uma franjinha assim, ó, para ela poder esconder o cabelo. Aí, voltando lá no Ministério Infantil, ela fazia parte também do Ministério Infantil na época. E nós tínhamos um culto das crianças, né, agendado, eu lembro como hoje, o tema era Pare, Pense e Siga Jesus. Do farolzinho. E nesse culto, né, geralmente a gente arruma o cabelo das meninas com laço, geralmente prende porque vai fazer gestos, né? E a Vaninha até que esteve aqui, né, a filha dela, a Bia, também fazia parte do Ministério Infantil. Ela perguntou: Cris, né, você quer que faz o que no cabelo das crianças, né? Eu falei: fica livre para cada uma fazer do jeito que quiser, né? Um coque, rabo de cavalo, metade preso, metade solto, né? Ela falou assim: como vocês vão fazer, prender o da Lívia, arrumar o da Lívia? Porque ela ainda estava com o cabelo raspado, ela já aquele pedacinho raspado. Eu falei: vou colocar um lenço no cabelo dela. Antigamente se usava muito, né? Você pegava um lenço quadradinho, amarrava ele, né? E colocava como se fosse uma tiarinha. Aí eu coloquei nela e coloquei em mim. Quando eu cheguei lá na igreja, todas as meninas estavam igual. Olha o cuidado, sabe, que todos tiveram, cuidado assim que Deus tem. Isso que você pediu, né? Não pedi. Pra você ver, foi assim, sabe? Você vê Deus que cuidando mesmo, tocando no coração das pessoas, sabe? Aquilo foi um carinho tão grande que até hoje eu me lembro. Toda vez que eu escuto essas histórias, eu vejo o cuidado de Deus em várias situações. É impressionante. Desde a mais difícil até a vezes mais simples, né? Sim. E a Vaninha passou aqui, você comentou da Vaninha, ela contou também sobre a vida dela, com os filhos também. E realmente, o amor de uma mãe, o que uma mãe está disposta a suportar por um filho é impressionante. É impressionante. Isso sempre remete ao que Jesus fez por nós, né? Sim. Que Deus mandou o filho dele. E a Bíblia fala o único filho, que ele amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu único filho, algo que ele tinha de mais valioso. E quando toda vez que eu escuto essas histórias de mãe e filho, eu lembro do sacrifício de Jesus, o que ele fez por nós. E tudo que nós fazemos é por gratidão a isso. Você falou do Ministério Infantil, de como que você lidera o Ministério Infantil e tudo mais. E como que é para você a importância disso? A importância do Ministério Infantil? Eu estou perguntando isso porque muitas vezes é um pouco deixado de lado essa parte, né? Eles só separam as crianças ali para ter barulho no culto, mas não se preocupam tanto em realmente instruir elas. Para você, qual a importância desse ministério? Qual a importância das crianças estar no começo da caminhada já com alguém? Muito importante, Vini, porque eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque os pastores entendem a importância do Ministério Infantil. Porque o Ministério Infantil não é uma salinha com brinquedo, com sulfites de cera para as crianças pintarem e EVA para os pais assistirem culto. Você simplesmente está contando historinha. Não, você planeja a aula. Antes de cada planejamento, né, eu oro primeiro, né, peço direção para Deus, qual é a próxima aula que eu vou estar levando no domingo para eles. E
tudo que você vai fazer tem que levar as crianças a entenderem que é preciso elas aceitarem Jesus. É preciso elas reconhecerem, né, que nós somos pecadores e precisamos reconhecer e aceitar Jesus como Salvador de nossas vidas. E você falando nisso, né, a gente teve o Bernardo B, né, que há pouco tempo, né, uns meses atrás, aceitou Jesus, ele entendeu isso, né. Tem que trazer o Bernardo no podcast. Isso é trabalho, sabe, não só da escolinha, do nosso Ministério Infantil, trabalho da família, trabalho dos pais também, sabe, é tudo junto. E então é muito importante, e os pais acham na cabeça deles assim, eu sou crente, meu filho é crente também. Não, isso não é verdade. Filho de peixe, peixinho é, isso não funciona não. Não funciona, eles têm que estar entendendo isso, né? E eu tenho procurado me capacitar também, porque assim, a gente quando vai fazer uma faculdade, né? Você tem que estudar, você vai ter uma prova, você estuda para essa prova, você quer ir bem nessa prova, né? A gente vê muito também isso em outros ministérios de mulheres, né? As mulheres elas buscam se capacitar. E por que no Ministério Infantil tem que ser diferente? Não é igual, a gente tem que se capacitar também. E um curso que eu fiz que eu achei muito interessante, eu tenho levado isso para as meninas que têm trabalhado comigo na igreja. Primeiro, que não é fácil você estar buscando voluntários para estar ajudando no Ministério Infantil. Porque o pessoal tem a concepção que eu estou ali no Ministério Infantil e estou perdendo o culto. Não, você não está perdendo o culto, você está fazendo o seu culto com as crianças. É diferente, né? Bem diferente. Você está cultuando com as crianças. E se Deus quiser usar uma criança para falar com você, Ele vai usar, como já usou para falar comigo. Então as pessoas... o tempo todo, né? Sim, as pessoas têm que entender que elas não estão perdendo o culto, elas estão cultuando a Deus com as crianças, né? E outra coisa que o pessoal também acha que para ser líder no Ministério Infantil você tem que ser professora, tem que ser pedagoga. Não, de jeito A nenhum. função da pedagoga na faculdade. Não necessariamente, né? Tem muitas pedagogas, professoras que estão dentro da igreja, mas que não têm chamado do Ministério Infantil. E às vezes uma outra irmã não trabalha com criança, né? E tem esse chamado do Ministério Infantil. Então a gente precisa desmistificar essas coisas também, né? E por isso é a importância, né, de estar fazendo as pessoas entenderem a importância do Ministério Infantil. E eu sou grata a Deus, sabe? Porque nossos pastores reconhecem a importância, investem no Ministério Infantil. E eu queria que todo mundo entendesse isso, porque é muito importante. É muito. É uma semente, né, lançada ali. Sim. Numa terra fértil, né? Porque uma criança, você vai falar melhor do que eu, ela é como se fosse uma folha em branco, né? Você vai ali desenhando, você vai alimentando ela e ela vai absorvendo. Alguns chamam de esponja, né? Fala que as crianças é igual uma buchinha, você vai jogando. E realmente é isso, porque a gente vê as crianças, tudo que elas escutam, elas guardam. Elas têm uma memória absurda. O Bernardo, né, que você falou, meu sobrinho, ele veio aqui em casa uma vez, aí ele viu um brinquedo ali que ele achou, uma coisa assim. Depois de um tempão ele voltou e ele lembrava daquilo e ele não esquece. A memória das crianças é muito boa. Então, quando a gente planta uma semente nessa época, muito provavelmente eles vão guardar pro resto da vida. E vão sempre lembrar que um dia foi lançada a semente de Jesus na vida deles. E eles são uma página em branco. E a gente quer escrever essa página com o nosso Deus, com Jesus que a gente serve. Verdade. E o que a gente procura fazer também é sempre estar remetendo, né, para a vida deles, né, para a vidinha deles. Toda a história que a gente conta da Bíblia para eles, toda a aulinha, né, levar para o cotidiano deles, né, como que eles têm sido em casa com os pais, como tem sido na escola, né, com a professora. Tem momentos deles falarem, é importante você escutar o que eles têm a dizer também, porque às vezes eles estão passando por algum problema na escola, alguma dificuldade, que eles precisam desabafar e juntos ali a gente vai tentar solucionar. Às vezes um amiguinho que meio que está triste, um amiguinho às vezes que briga com o outro, sabe? Então assim, a gente tenta levar para o cotidiano deles também, para eles perceberem que eles também têm que estar falando de Jesus, né, no ambiente deles, no parquinho, na escola. Claro que não é com aquela seriedade igual a gente, porque a criança fala ali de Jesus, daqui a pouco tá brincando, tá fazendo outra coisa, e é dessa forma mesmo que a gente vai criando o alicerce ali com eles. E a criança, quando eles creem de verdade, né, é genuíno, né, porque o coração deles é puro, e eles entendem. Uma outra história muito legal, que eu acho que nunca contei isso aqui, com o Bernardo de novo, eu e a Ana, a gente trouxe ele aqui pra casa,
E a gente saiu do carro, aí desceu, aí tem que fechar a janela do carro. Aí o Bernardo, pra quê? Tem que fechar a janela, porque se a gente deixar aberto, o ladrão vai roubar o carro. Ele, mas você não tem fé em Deus? Se você tem fé em Deus, você pode deixar aberto que Deus cuida. Aí você olha, vai corrigir ele, você olha pra cara dele, não é que ele tá certo? Mas a gente não consegue. A gente, como ser humano, a gente não tem uma fé assim como de uma criança. Aí um dia desse agora na igreja, o Vitor, a gente foi ensaiar, quando voltou o carro dele aberto. Ele esqueceu a janela do carro aberto, o vidro. Aí ninguém mexeu no carro. Falei, Vitão, o Bernardo tá certo. O Bernardo tá certo, que Deus cuida mesmo. A fé deles é impressionante. Eles amam a Deus de verdade. Acho que é por isso que Deus fala, deixa vir as minhas crianças. Né? E por isso que a gente tem que ser cada vez mais parecido com eles, né? Porque a criança, se você repreende ela aqui, ela até chora, daqui a pouco ela tá te abraçando e tá te beijando, né? Então que a gente possa ser parecido com as crianças também. Soco, os amiguinhos, daqui a pouco tá brincando de novo. Tá brincando como se nada tivesse acontecido, não guarda no coração. Por isso que eu amo trabalhar com as crianças. Isso aí é para poucos, né? Pedagogo tem paciência com as criancinhas, né? Tem a parte boa e tem a parte que tem que ficar corrigindo eles, né? Mas cada um, né, no seu quadrado e todos pro reino do Senhor Jesus. É bom demais ver a fé que as crianças têm, ver o amor que elas têm por Deus. Às vezes a gente olha na igreja elas cantando, adorando a Deus. Meu, é lindo porque ali é a verdadeira adoração, né? Em espírito e em verdade. Em verdade. Não pensa em nada, só quero adorar a Deus aqui. E é isso que a gente tem que buscar. Em uma criança, aquilo que a gente deveria fazer, né? Mas e aí, Cris, e o seu? Você contou o testemunho da Lívia. Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua vida. Você passou por poucas e boas aí também, né? Foi, passei. Mas Deus dá a vitória. A gente serve um Deus que tem poder para curar. Conta pra gente como é que foi essa história. Agora em fevereiro fez 1 ano vindo, que eu passei por um processo. Eu comecei a me sentir cansada, né? Bem cansada, eu estava saindo do serviço, trabalhando numa creche. Eu achei que eu não ia conseguir chegar em casa, de tão cansada que eu estava. Meu coração parecia que ia saltar pela boca, né? Falei, meu Deus, né? Que cansaço extremo é esse? Quando eu cheguei em casa, eu cheguei com aquela falta de ar muito grande. Eu senti a veia do meu pescoço pulsar, de andar, fazer esforço de andar. Adormeci, quando eu acordei, eu já acordei muito mal, meu corpo inteiro doía. Aí meu esposo me levou para o AMA. Aí chegou lá no AMA, eles foram fazer exame, né? Correram para fazer exame, porque até então você passava no AMA. Tudo é Covid, tudo era Covid. Teste do Covid, foi na época. Tudo Covid, né? Mas graças a Deus fizeram um exame de sangue, ficamos esperando lá o dia todinho para pegar o resultado. Aí quando fui pegar o resultado, já era outro médico que me atendeu. Aí ele olhou os exames e falou, nossa, você tá com uma anemia, né? Precisa cuidar direitinho, né? E só não vou te mandar para o hospital porque nós estamos com muito pacientes de Covid internado. E você já está com uma imunidade baixa por conta da anemia. Mas a gente já entrar com tratamento, né? Tanto tratamento com medicamento, quanto você vai ter que cuidar da sua alimentação também, né? Eu fiquei um pouco assustada, porque sempre me alimentei na medida do possível bem, né? Fiquei um pouco assustada, mas fui para casa. Eu chegando em casa, meu esposo me deixou em casa. Lembro como hoje, a minha irmã subiu para ver como é que eu tava, foi trabalhar. Ele saiu para trabalhar, me ligaram de novo do AMA, pediram para me voltar, que o médico viu metade dos exames. A outra parte não tinha ficado pronta, imprimiram metade dos exames. Aí quando eu retornei lá, ele já estava com a minha internação pronta, né? Cheguei lá e eles falaram para mim que eu ia ter que ficar aguardando a ambulância chegar, que eu ia ser transferida para o hospital. Aí eu já fiquei preocupada, principalmente com a Lívia, né? Porque ela, ao meu ver, né, precisava de muitos cuidados, não podia ficar sozinha, coisa que ela não ficava em casa, né? Tem o meu filho Kaique, né, que hoje está com 17 anos, sempre me deu bastante apoio. O mais velho, ele na época estava trabalhando também, então assim, o Kaique tomava conta dela, mas assim, eu não gostava que ela se mexesse com micro-ondas sozinha, fogão, essas coisas, né? Aí você já fica preocupada, né, de ser internado. Aí a médica falou, não, vai precisar internar mesmo, fica aqui, né? Aí fiquei apreensiva.
E nesse momento estava mandando mensagem para minha irmã, falando para ela, né, que ela estava do lado de fora, que ia ter que aguardar a ambulância. Ela já ficou preocupada também. E meu celular parou de funcionar. Vai só olhando o mistério aí. No celular novinho, eu tava pagando ainda o celular. Ele parou de funcionar. Parece que tudo resolve acontecer no mesmo dia. No mesmo dia. Aí parou de funcionar e eu já fiquei quietinha, sem poder me comunicar com ela do lado de fora. Não sei quando eu saí ela na porta. E nesse dia tinha muitas pessoas ali aguardando a ambulância. Aí tinha um rapaz que tinha se cortado a mão, né? Ele estava esperando a ambulância e ele começou a lhe esbravejar demais, começou até a falar palavrão, porque a ambulância não vinha logo, ele estava com fome, que ia ter que ir pro Pedreira, né? Hospital Pedreira, não sei o quê. Aí começou a puxar assunto ali comigo, né? Falando para ele que ele tinha que ter paciência, que não adiantava ele ficar xingando ali a equipe de enfermagem, que não ia resolver. E ele foi se acalmando. E a ambulância chegou. A ambulância chegou, me levou para o hospital. Quando eu cheguei no estacionamento do hospital, que eu desci da ambulância, o segurança perguntou para a enfermeira, né? Qual que é o caso, né? Eu tô achando que, né, tô com anemia, vou tomar uma bolsa de sangue, alguma coisa, que foi que o médico tinha comentado, né? Para cuidados maiores. Qual não foi minha surpresa quando a enfermeira falou pro segurança, leucemia. Vina, quase desabei ali no chão mesmo. Pra quem não sabe, né, leucemia é câncer no sangue. Meu mundo ali desabou, já não tive nem forças mais de andar. Eu já tava fraca, né, debilitada. Eu tava suava muito, né, além das dores no corpo, eu comecei a transpirar muito, bastante mesmo. Aí quando eu consegui passar com a médica, né, eu tava assustada, minha irmã contou pra ela o que tinha acontecido, ela pediu desculpa, disse que não era pra mim saber daquele jeito, né, que eles iam estar me preparando, ia chamar uma psicóloga, assistente social pra conversar comigo. Pediu mil desculpas e falou que não ia fazer minha internação, que eles não tinham o que fazer por mim lá. E fui pra casa, ela me deu alta pra casa, os remédios que o médico tinha passado no ano, ela falou que não era pra tomar, que era sulfato ferroso, umas vitaminas que não ia estar resolvendo. E fui pra casa naquele desespero, com aquele diagnóstico, né? Me deixaram uma guia lá, um papel pra ser agendada, onde tivesse pra fazer tratamento. E aí você já começa a pensar um monte de coisa, né? Primeiro, por quê? Por que comigo, né? E aí você já começa a se preocupar, você fala, eu vou morrer, né? O diagnóstico você vai morrer. É a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer, vou deixar minha família, né? Vou deixar meu esposo. E foi um desespero muito grande, uma luta bem grande. E não conseguia passar em lugar nenhum. Passei mal mais algumas vezes, voltei nesse mesmo hospital mais algumas vezes, tomava Tramal na veia e me mandava para casa. Que a única coisa que passava a minha dor era Tramal, nenhum outro remédio para dor aliviava a dor. Aí tomei Tramal, aí o pessoal, né, leva no Hospital São Paulo, vai para o Hospital das Clínicas. Só que não conseguia diretamente mais, antigamente você passava mal, você conseguia ter acesso a qualquer hospital. Mas agora tudo é pelo AMA. Aí com muito sacrifício, né, Deus acho que tocou uma cliente da minha irmã e falou pra ela, passa no AMA, né, na Vila Santa Catarina. Quando eu passei no AMA, a médica olhou meus exames, pediu mais exames, geralmente a nossa hemoglobina é entre 12 e 14 para a mulher, né? A minha estava em 2. A médica olhou pra mim e falou assim, eu não sei como é que você não veio a óbito ainda. Ali, Vina, eu já comecei a agradecer a Deus. Falei, graças a Deus. Não estava andando, eu andava de cadeira de rodas. Eu não tinha forças mais para andar. Eu estava muito fraca, bem debilitada. Onde me levava tinha que ser de cadeira de rodas. Eu não conseguia ficar nem em pé sozinha. E transpirava demais. Era um cansaço até para falar, que a voz quase não saía. Eu transpirava muito, eu sentia dores no corpo inteiro, em todas as articulações, inclusive articulações pequenas, que se fala dos dedinhos, né? Eu sentia muitas dores. E dor, mas era uma dor muito forte mesmo. Aí dali fui transferida para o Hospital São Paulo. Aí cheguei no Hospital São Paulo, o médico que me atendeu chamou a hematologista, né? Aí ela falou que ia precisar, que eu ia ter que ficar internada. Iam fazer exame da medula, tirar líquido da medula para saber qual tipo de leucemia que eu tinha para começar o tratamento.
e fui para a ala da enfermaria. Minha irmã me deixou internada na ala da enfermaria. Eles tentaram tirar o líquido da coluna, só que eles não, da medula, aliás, não conseguiram, né? E o pessoal acha que tirar o líquido da medula é na coluna espinhal, né? Inclusive, Mas não é. Mas não é. É do osso que a gente tem aqui no quadril, ou então nesse ossinho que a gente tem aqui. Isso deve doer. Demais. Eles dão uma anestesia, então eles tentaram tirar primeiro pelo quadril. 4 vezes. Eu senti a agulha bater no osso e não conseguiam colher o líquido. Foi uma dor assim que eu não desejo para ninguém. A agulha desse tamanho assim. Aí depois de muito sacrifício eles conseguiram tirar daqui, mas tiraram bem pouquinho. E na madrugada eu tive uma intercorrência e fui levada para a UTI do hospital. E lá na UTI o médico falou assim para mim, olha, eu quero deixar você confortável, vou estar te medicando, né, para dor, e eu quero deixar você confortável, não tem mais o que a gente fazer. E escutei o médico conversando com a enfermeira que meus rins já estavam parando. Eu entrei em desespero e falei, meu Deus, né? E escutei eles conversando, que meus rins já estavam parando, não tinham o que fazer, eram os 2, né? Que se ainda fosse um só, eram os 2. Eu entrei em desespero, comecei naquela cama de hospital, comecei a clamar e como eu falei, o celular tinha quebrado, eu sem celular não conseguia falar com a família, falar com ninguém. E acho que eles me deram remédio para dormir, porque eu fui internada de madrugada, levada para UTI. E quando amanheceu o dia, eu vi pelas janelas, assim, pela fresta da janela, que já estava raiando o sol, né? Era de dia, eu falei, ufa, né? Sobrevivi essa noite, né? E ali Deus já foi começando a trabalhar, a operar o milagre dele, porque dali eu já fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto, a médica veio conversar comigo, né, e explicar que eu ia ter que fazer várias transfusões de sangue, né. Começou a fazer uma investigação, um questionário, né, se tinha alguém na família que poderia ser doador de medula. Eu já me entrei em desespero porque meu pai estava fazendo tratamento de câncer de garganta, né? E parente mais próximo que além do meu pai que eu ia ter seria meus irmãos. Meus irmãos por problemas de saúde não iam poder ser meus doadores. E filho só tinha o William de mais velho, né? O Kaique de menor, a Lívia de menor e ainda com problema, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E foi bem difícil, fiquei uma semana no hospital e eles me deram alta porque o hospital estava passando por uma dificuldade e o medicamento que eu estava tomando, eles não tinham mais para me fornecer no hospital. Aí eles me deram a receita para mim estar comprando em casa, só que era um remédio de alto custo. Uma caixinha do remédio custava mais de R$300. Aí eles me deram alta, minha irmã teve que assinar um termo que a família ia se responsabilizar. Né, ia estar comprando medicamento e tive alta assim do Hospital São Paulo e continuei indo só pelo ambulatório. Aí passava mal, ia pro pronto-socorro, tomava tramal na veia, tomava bolsa de sangue, uma atrás da outra, até que eu consegui passar lá no Hospital Brigadeiro. Quando eu cheguei lá no Hospital Brigadeiro, comecei a fazer um tratamento, aí tive que conversar com a médica, passar pela médica, né? Foi assim, bem difícil mesmo. Quando eu pensava que eu tinha que sair de casa para ir para o hospital, eu já começava a chorar. Porque é tudo muito dolorido, muito Porque sofrido. Muito dolorido, muito sofrido, assim, eu passava muito mal, eu vomitava em qualquer lugar. Então, assim, eu tinha que andar com trocas de roupa, eu tinha que andar com sacolas, e as pessoas, assim, não entendiam, olhavam assim, não entendiam o que estava acontecendo. Torcia o nariz, virava a cara. Pensa assim que eu desci lá no fundo do poço mesmo, foi bem difícil. As pessoas te olhavam assim sem entender o que acontecia, sabe, meio que pré-julgando, foi bem complicado. E bem na época ainda da pandemia, né, eu não podia receber visita, né, de ninguém, né, nem da família, ninguém da igreja podia me visitar, eu estava com a imunidade muito baixa. A médica assustou demais a minha irmã, falou que se eu pegasse um resfriado que eu morria. Né, de tão debilitada, né? Sim, tão debilitada que eu tava. Eles deram alta, eu fazia consulta 3 vezes na semana. 3 vezes na semana eu fazia transfusão de sangue. E o tempo que eu tava em casa era deitada no sofá. Eu não queria ficar no quarto sozinha, então eu deitava no sofá que eu via movimento.
Mas eu não conseguia fazer nada sozinha. Pra mim, levantar a xícara assim, ó, e tomar uma água, eu tinha que ter ajuda. Então, assim, até isso hoje eu glorifico, sabe? As pequenas As coisas. pequenas Percebe, né? coisas, você percebe assim, o milagre de Deus em pequenas coisas. Eu não comia, eu não conseguia nem tomar água filtrada, tinha que ser água mineral. Água não tem cheiro, né? Eu sentia cheiro ruim na água, eu não conseguia tomar água se a água não fosse mineral. Comia só gelatina, sorvete e frutas bem geladas. Quase não comia nada, não conseguia nem me alimentar. Banho, eu precisava de ajuda para tomar banho, para me trocar. E quando eu passei por essa situação, que eu estava preocupada, né, com os meus filhos em casa, com a Lívia, como ia ser, Deus vem e me surpreende. Ela amadureceu, Vini, de um jeito que ela cuidava de mim. Às vezes a minha irmã me dava banho, às vezes o meu esposo me dava banho antes de trabalhar, e saía correndo, ela vinha, passava creme, penteava meu cabelo. Meu cabelo na época estava bem abaixo da cintura, começou a cair demais por conta da fraqueza que eu estava, por conta da anemia profunda. A Lívia estava com 12 anos. 12 anos. Aí eu tive que cortar o cabelo, né? Eu só não raspei porque entrei em desespero. Pra você ver, lá atrás eu falei pra você que pela filha eu raspava. Mas quando eu vi meu cabelo caindo, aquilo me deu um desespero muito grande. E aí a minha sobrinha cortou pra mim bem curtinho o cabelo, não tirou de tudo, mas eu fiquei com falhas enormes na cabeça, sabe? Já viu pessoas que têm alopecia? O cabelo ele cai por causa do tratamento? O meu não foi por causa do tratamento, foi por causa da anemia. As falhas, sim, um pouco foi por conta do tratamento, que é muito forte. Eu não cheguei a tomar quimioterapia injetável. A minha quimio é via oral. É um comprimido bem grandão, assim, via oral. E é por isso que eu não fiquei careca de tudo. Mas, assim, com falhas muito grandes e quedas muito grandes no cabelo. Eu não podia andar sozinha, que eu desmaiava. Eu não tinha realmente força pra nada, né? E foi a família inteira, né, se ajudando ali, se revezando para cuidar de mim. Eu sei que a igreja estava cuidando de mim, mas eu me sentia ali realmente no deserto, porque eu não tinha celular para conversar com ninguém. Poucas visitas que eu pude receber depois que eu dei uma boa melhorada, que não foi fácil. Só que eu pude ver o cuidado de Deus em cada momento. Esse rapaz que eu tinha comentado com você, que tinha cortado a mão lá na primeira vez que eu fui para o Hospital Pedreira, ele falou pra mim que não acreditava em Deus. Quando ele foi tomar medicação, na mesma sala que eu tava tomando Tramal na veia, ele olhou pra mim e falou assim, chorando: Deus tá mandando eu te dizer que você vai passar por um processo e você precisa ser forte. Ele falou assim, eu agora acredito em Deus, porque ele falou comigo. Eu falei, meu Deus, agora eu precisava estar aqui, né, pro senhor falar com ele. Ali naquele momento, sabe, Vini, eu já vi o trabalhar de Deus. Pensou um homem que não acreditava em Deus, Deus usou para trazer um recado para mim. E ele passou pela sala de espera e depois minha irmã me contou que ele foi na minha irmã e falou assim, eu posso te dar um abraço? Deus manda você cuidar muito bem dela, porque ela vai passar por um processo que não vai ser fácil. Tenha paciência com ela. Porque não foi fácil mesmo, Vini. Eu chorava, eu me jogava no chão de tamanho desespero. Eu precisei ir para banco resolver coisas que eu estava trabalhando registrada. Entrei pelo INSS, então precisei ir no banco resolver um monte de coisa. Eu não aguentava ficar em pé. Então era muita dor que eu sentia, que eu chorava, eu gritava. Minha irmã teve toda essa paciência, sabe, comigo. E eu pude ver o cuidado de Deus, assim, em cada detalhe, né? Esse rapaz que veio falar comigo, poucas pessoas que tiveram lá em casa, né, irmãos da igreja, Deus usou para falar comigo que o processo que eu ia passar, né, não ia ser fácil, mas que não era para a morte, que era para mim resistir. Então eu estava ali sempre me perguntando por quê. Eu parei de perguntar o porquê e comecei a perguntar para Deus, para quê? Porque Deus tem um propósito em tudo. Então quando eu parei de ficar questionando o porquê, não interessa o porquê, interessa é para quê que Deus está comigo. E eu pude ver esses cuidados dele. Teve um dia que eu estava em casa passando muito, muito mal mesmo. Minha irmã foi medir minha febre, eu estava com 40 graus. Aí ela saiu comigo desesperada. Eu não quis deixar, né, meu esposo dirigir, porque ele estava bem nervoso e ela pediu para ele estar indo junto. E naquela época eu não podia andar na frente no Uber por conta da pandemia. Aí a minha irmã chamou o Uber, conversou com o rapaz, explicou a situação, aí ele deixou. O nego foi na frente e a minha irmã atrás, porque ela
Ele levou mochila com muita roupa, troca de roupa. Ela falou que não ia dar conta, né, de empurrar a cadeira de rodas e carregar a mochila com as coisas pesadas. E quando a gente pegou esse Uber, o rapaz deixou o nego ir na frente e tudo, e a gente foi conversando e eu passando muito mal. Ele viu o desespero, né, que ele tava, que a minha irmã tava, e ele começou a chorar no volante. Ele devia ter mais ou menos a sua idade, assim, sabe? Bem novinho. Ele chorava e falava assim, olha, Deus está mandando eu te dizer que tudo isso vai passar. E só para edificar a fé da senhora, eu passei por isso. E tem 3 meses que eu estou trabalhando. Eu também tive leucemia como a senhora, né? E Deus está mandando te dizer que é só um processo, Ele quer ter um particular com você, Ele quer te moldar. Né? Essa dor que a senhora está sentindo, tudo isso não é para a senhora morrer, não, fica firme. Então, assim, eu não tinha celular para estar comunicando com ninguém, mas Deus trouxe até mim pessoas, sabe, para poder estar falando comigo, me edificando, me fortalecendo. Então, assim, eu pude ver o cuidado de Deus e realmente, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Então, eu vivo hoje por Ele e para Ele. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu falo, é para edificar Deus? Se não for, melhor não fazer. Né? Tudo tem que ser por Ele e para Ele. E quando eu terminei essa sequência de tratamento, não foi preciso vir fazer nenhuma cirurgia, não foi preciso de ninguém me doar a medula, né? Não precisou de pedir doadores, o banco tinha doação suficiente de sangue, né? Eu recebi minhas bolsas de sangue e também o medicamento, que o medicamento que eu tomo hoje, eu ainda tomo medicamento, 30 mil reais que custa por mês. E nessa época veio um monte de coisa, eu assisti na televisão e eu vi que INSS entrou de greve, as pessoas não conseguiam receber. Tava aquele caos, né? Tava. Pessoas com doenças, né, autoimune, com câncer, não conseguiam medicamento. E assim, e Deus preparou tudo, porque eu consegui receber pelo INSS. O meu medicamento, o papel, a primeira vez que a médica foi e fez, ele foi liberado pelo governo, né? E eu cheguei até a ouvir, né, de pessoas, você não está curada porque você ainda toma um remédio. Paulo não tinha um espinho na carne que era para ele lembrar, né? Então eu creio que se eu tomo remédio hoje, porque Deus conhece meu coração, sabe como é que eu sou, né? Não sou perfeita, sou pecadora, eu tento me aperfeiçoar cada dia mais, mas se eu tomar ainda é para me lembrar, né? Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, né? E o que Deus tem para mim, né? Daqui para frente, para mim jamais esquecer. Então, assim, eu sou grata a Deus a cada detalhe por tudo que eu passei, porque serviu para me moldar, sabe? Serviu para unir mais a minha família e que venha servir de testemunho para outras pessoas que às vezes acham que não tem jeito sim. E Deus cuida nos mínimos detalhes de tudo, Vini, de tudo. Eu me olhava no espelho e eu chorava porque eu não me reconhecia. Praticamente sem cabelo, porque quem tem um cabelo para baixo da cintura, com um cotoquinho de cabelo, um cabelo ralo, eu emagreci mais de 10 quilos e eu sempre fui mais cheinha, então assim, eu me ver muito magra me assustou, né? E eu aprendi, sabe, a gostar de mim em cada fase que Deus foi me moldando, né? Tava doente, não tava bem, tava com um pouquinho de dor, mas a minha filha também me ajudava. Não, mãe, vai lá, se anima, né? Se arruma. Sabe, eu aprendi, sabe, com Deus mesmo, ter tempo com Ele, ter a Bíblia perto de mim, sabe, buscar na palavra ali conforto quando vinha aquele momento de desespero ainda, porque se eu falar pra você assim, você teve fé, você queria todo momento, não, foram momentos difíceis, de dor, de choro mesmo. Eu lembro também como se fosse hoje, um dia que eu tava sentindo tanta dor, e quando eu recebi esse diagnóstico, eu orei para Deus e pedi para Deus, Senhor, não me deixa partir, né? Não me leva, a minha família, né, precisa de mim. Não quero que a Lívia fique sozinha, ela precisa muito de mim. E Deus me mostrou que eles estavam ali fortalecidos, né? Que eles estavam fortes. E um dia de muita dor mesmo, eu me joguei no chão e eu comecei a gritar, Senhor, me leva que eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais sentir dor. Eu não me enxergava bem, Vini. Eu ia dormir e eu acordava com dor, suando demais. Eu tinha que tomar 3, 4 banhos por dia. A minha roupa dava para você tirar e torcer, de tanto que eu suava, né? Não conseguia comer nada, eu não me sentia bem.
eu não via, não me enxergava um dia ficando bem novamente, né? E eu gritava tanto que a minha irmã da casa dela, eu moro na parte de cima, minha irmã mora na parte de baixo, ela subiu, ela me chamou de Tata. Tata, o que tá acontecendo? Cadê aquela mulher de fé que sempre anima todo mundo? Para com isso. O pastor Silvio brinca, chega, né, irmã Cris, de tempo de sofá? A gente fala tempo de sofá. Passou esse tempo de sofá. E hoje posso viver o milagre que Deus fez na minha vida, glorifico a Ele por tudo. Estou no Ministério Infantil com as crianças, levanto, sento, danço, brinco com eles, estou servindo minha família dentro de casa, né? Hoje estou aqui, ó, até levantando a xícara para poder tomar água. Olha, só agradecer a Deus mesmo, Vini, por tudo. Deus ele é sensacional, cara. Ver o que Deus pode fazer é impressionante. E nós somos seres humanos e falhos, né? A gente às vezes esquece. No momento da nossa fraqueza, assim, a gente dá aquela esmorecida, se esquece de Deus, mas a própria palavra fala, né? Pode um pai esquecer de um filho, mas ele não se esquecerá de nós. Isso é poderoso. E todo esse processo, Cris, difícil, você contou, isso serviu para moldar a sua identidade, né? Sua identidade de filha de Deus, e isso eu creio que é bem mais claro hoje na sua vida. Sim, isso foi bem mais claro, Vini. Deus precisava me parar, eu precisava ouvir a voz do Senhor. A gente, quando está naquela tribulação do dia a dia, é trabalho, é casa, né? É igreja, é tudo. Muitas vezes, você não tem um tempo ali com o Senhor para poder ouvir, discernir a voz dele, né? E acho que foi a maneira que ele encontrou para me parar, para me moldar. Sou grata pelo processo que eu passei, que se eu não tivesse passado por esse processo, eu não seria a Cris que eu sou hoje em dia, sabe? Restaurada, a gente tem erros, mas a gente aprende, sabe, a se humilhar na presença do Senhor, a pedir perdão do Senhor. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma identidade firmada de filha, não deixo pequenas coisas me abater mais, sabe? O que eu quero é continuar ali com o meu ministério infantil, com a minha família, sabe, com a igreja que eu sei que me ama muito, e lutar e buscar almas ali para Jesus. Quando passa por processos grandes, os outros começam a ficar menores, né? Verdade. Pra gente finalizar, Cris, deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, talvez estejam passando por algo parecido, e passar para ela a mensagem que você tem no seu coração aí. Então, o que eu quero deixar como mensagem é que sem Jesus nós nada podemos. É Ele que é a nossa fortaleza. A gente tem que ter a nossa fé alicerçada nele, porque passamos por ventos, passamos por tempestades, mas é Ele que nos ampara o momento todo, né? E se não fosse Deus nesse processo todo, sozinho eu não teria suportado. Então, se tiver alguém me ouvindo agora que está passando por algum processo difícil, que seja familiar, de enfermidade mesmo, saiba que Deus é maior do que tudo, para crer, não desistir, jamais. É isso aí. Cris, obrigado por nos dar a honra, né, de contar a sua história aqui. Eu creio, como sempre, é muito produtivo, não só para nós que estamos aqui, mas para o pessoal que está lá também. O pessoal sempre se apega porque muita gente olha para a palavra de Deus como algo distante ainda. E quando nós damos exemplo de pessoas que estão vivendo aqui do nosso lado, aqui ao vivo e a cores, isso se torna mais claro. E quando Jesus falou, ele falou: vocês serão minhas testemunhas. Testemunha fala daquilo que viu e ouviu. E fala daquilo que viu e ouviu até o fim, até a morte, se for preciso. E nós somos testemunhas e nós falamos de Jesus. Então eu queria te agradecer, que Deus continue te abençoando, amém, te guardando a família aí. E bora viver para Jesus e falar dele. Pessoal, vocês chegaram até aqui, assimilaram aí bastante coisa. Falar de Jesus é maravilhoso. Falar sobre crianças, ministério infantil, testemunho de vida. Nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Ele cura, Ele tem poder para isso. E nós servimos a Ele. Deixa o seu like nesse vídeo, curte bastante. Lembra do Instagram, Incendiados_podcast. Vai lá, segue, compartilha. E lembre-se sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima. Até.